Bom, está gravando. Então, boa tarde oficialmente para todo mundo. Vamos começar, então, hoje um novo texto. Hoje a gente vai começar o texto da Bartira, a Clínica do Autismo na Hipótese de uma Quarta Estrutura, continuando nessa toada que a gente está indo, de que a gente está tentando estudar, então, a questão do autismo para a psicanálise lacaniana, a partir da perspectiva do autismo como quarta estrutura. Já conversamos algumas vezes de que não é a única possibilidade de leitura, mas é a possibilidade de leitura que nós decidimos trabalhar aqui neste grupo. Nesse sentido, então, deixa eu permitir aqui a entrada, pronto. Nesse sentido, então, a gente começa esse texto da Bartira. Já conversei com ela, e assim que a gente avançar um pouco mais e tiver uma noção de quando vamos terminar o texto, já marcamos com ela para ela vir tirar as nossas dúvidas. Mas a ideia é que a gente vá desfiar ao máximo esse texto, o máximo possível, tanto que hoje eu nem pretendo passar da introdução, porque eu queria aproveitar que a introdução nos convida a fazer um percurso teórico, a fazer esse percurso teórico. Nos textos anteriores, nós não tivemos esse convite ao percurso teórico do conceito do autismo, desde a criação dele em 1911 pelo Bloyer, até o DSM-5 e a perspectiva do autismo na psicanálise lacaniana, inclusive num certo contraponto entre o que a psiquiatria propõe, a partir do seu manual, e o que a psicanálise, dessa perspectiva que nós estamos colocando, propõe. Então, como nós não fizemos esse percurso até então, porque os outros textos não nos convidaram para esse percurso, nós vamos fazer esse percurso também um pouco hoje, tá certo? Então, vamos começar esse texto novo. Todo mundo conseguiu baixar o texto? Eu, particularmente, imprimi, porque eu sou a pessoa do papel, né? Então, eu não sei como é que vocês se organizam, mas o texto está lá disponível. Ah, tá vendo? Denise também é pessoa do papel. Sou Denise, pessoa do papel, assim. Do papel, do lápis, da caneta, do marca-texto, de todas as bugigangas de papelaria. Inclusive, eu sou a pessoa que entra numa papelaria e enlouquece total na papelaria. Sabe aquela pessoa que entra e vai de carrinho, igual do supermercado, na papelaria? Né, Juliana? Você também sabe como é que é. Então, você tem que entrar tipo de carrinho no supermercado, papelaria, porque a papelaria é o lugar, sem dúvida, mais divertido do planeta. Só perde para a livraria. Aí, tá vendo? Exatamente. Essa é a lógica da coisa. Então, vamos lá, cada um com o seu método de estudo. Eu, particularmente, ainda sou uma pessoa do papel, ainda tenho um pouquinho de dificuldade de assimilar as coisas na tela, então ainda preciso do papel. Vamos lá para avançar um pouquinho. Então, abram o texto de vocês aí na primeira página, mas lembrando, hoje eu não tenho a intenção de avançar longamente em número de páginas, mas eu gostaria de fazer esse percurso teórico e até separei aqui, montei um percursozinho teórico aqui para nos ajudar, tá? Até porque a gente está escrevendo um livro, ontem finalizamos um livro do outro grupo de pesquisa, de psicanálise e cultura, e tem desse grupo aqui, a gente está montando um livro também sobre o autismo, a partir desse projeto que faz atendimentos, e a parte teórica é quinzenal, porque nos outros 15 dias é supervisão, tá? De quem atende pelo projeto. Então, 15 dias é supervisão, 15 dias é teórico. A parte teórica é aberta a todos, a parte de supervisão não tem como, por questões éticas, né? Então, a parte de supervisão é só com quem está fazendo os atendimentos. E como resultado desse percurso também a gente está construindo. E tem o primeiro capítulo do livro que já está pronto, é justamente sobre a história do autismo, e eu vou utilizar um pouco dele aqui. Foi feito junto com a Laurice, que também é do projeto, foi feito junto com ela, eu vou usar um pouco dele aqui para a gente conversar. Então, vamos começar o texto da Bartira. Ele começa apresentando o programa Pipi Rabiola, que é um programa que eu também tenho prazer de participar. Eu participo da sessão de Vitória, no Espírito Santo, embora eu estou em Goiás, mas, na verdade, depois da pandemia, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo, essa é a graça da coisa, né? Então, o Programa de Investigação Psicanalítica do Autismo, PIPA, foi a sigla que ficou, e aí o Rabiola, obviamente, foi colocado, como diz a Bartira, não existe pipa sem rabiola, né? Não existe uma pipa que voe sem uma rabiola ali para conduzir minimamente as coisas. Então, esse programa é pautado na orientação lacaniana do campo freudiano, cuja maior baliza de pesquisa está na hipótese de que, partindo do proposto por Rosine e Robert Lefort, a gente já falou do casal Lefort em outros textos,
que propuseram o autismo como uma quarta estrutura, para além das estruturas já conhecidas e propostas por Freud, que é neurose, psicose e perversão. Então, o Freud propôs, ainda nos seus textos, as três estruturas, neurose, psicose e perversão. Não propôs o autismo, até porque, até o Freud morrer, o autismo tinha sido recém-nomeado, e até aquela época era um sintoma da esquizofrenia. E nem a esquizofrenia ainda estava devidamente nomeada como esquizofrenia, tá? Ou seja, é interessante a gente lembrar que, historicamente, as coisas estão todas muito recentes. E é importante nunca fazer uma cobrança anacrônica, ou seja, a gente pegar um conhecimento de hoje e impor a um outro tempo como se ele fosse óbvio. Não, os conhecimentos não são óbvios fora do seu tempo. Eles são dentro de um certo tempo e de certo limite. E aí a gente continua no segundo parágrafo. Para a psicanálise de orientação lacaniana, é fundamental uma investigação diagnóstica que se possa permitir uma leitura clara das formas de funcionamento autístico. Perceba que o texto já começa, nos 2 primeiros parágrafos, dizendo a que veio. No sentido de uma estrutura, ou seja, vamos tentar localizar o autismo ao lado da neurose, da psicose, da perversão, nem acima, nem abaixo, nem menos, nem mais, ao lado, né? Então, não é nem uma estrutura mais favorecida, nem menos favorecida, é mais uma estrutura como são as demais estruturas. E o segundo ponto também que o texto mostra que veio, formas de funcionamento, ou seja, não se trata, sendo uma estrutura, de tentar retirar ou colocar ninguém adequadamente ou inadequadamente da estrutura, mas uma vez que a estrutura cá está, como que esse sujeito funciona. Isso é muito importante, né, gente? Porque, no final das contas, a ideia de estrutura é completamente avessa à ideia de cura. Porque a ideia de estrutura pauta num certo modo de organização e funcionamento. Então, não é algo que o sujeito vai pegar, não é algo que, então, vai curar, não é algo nem dessa ordem. É basicamente aquilo que determina como esse sujeito funciona no mundo. Quais são as suas características e que de modo o tratamento pode diminuir o mal-estar desse sujeito dentro do seu funcionamento. Não propor outro funcionamento, mas como o sujeito pode funcionar de um modo melhor, com menos sofrimento, conforme as suas características estruturais. E aí o texto continua também. No campo da psiquiatria, inicialmente, o autista, então, era ligado a uma sintomatologia grave da esquizofrenia, apesar da semelhança entre sintomas, autismo e esquizofrenia distinguiam-se. Mas no início ainda não tinha muito claro quais eram as distinções, até porque, lembre-se, a esquizofrenia era demência precoce. Ainda nem tinha o nome de esquizofrenia propriamente dita, tá? Quando a esquizofrenia começa a ser definida, começa a se procurar quais são os elementos fundamentais, ou que a gente chama de fenômenos elementares da esquizofrenia, ou seja, quais são os traços únicos que tem na esquizofrenia e não tem em outro lugar. O que a gente encontra de muito jovem, né, desse sujeito muito jovem, de elementos que já apontam para a esquizofrenia. Faltavam esses elementos nessa época, tá claro? Lembrando que elementos como, por exemplo, alucinação e delírio não tem em todos os esquizofrênicos e certamente não tem em todas as idades. Então, não era suficiente dizer que esses elementos eram fenômenos básicos, elementares, fundamentais para determinar, por exemplo, a psicose, para determinar aqui a esquizofrenia. Não estou falando de psicose, estou falando de esquizofrenia ainda. Então, faltava também elementos para determinar o que era esquizofrenia, para então poder distingui-la do autismo, que sequer ainda existia como nosologia específica. Percebem o como a gente está no início de tudo? Estamos tudo muito no início ainda, tá? 100 anos atrás. Então, uma vez, continuando, então, apesar da semelhança, autismo e esquizofrenia distinguia-se, mas não sabia-se muito bem de que modo se distinguia. Foi estabelecido, então, que havia, e isso demorou um bom tempo para ser estabelecido, vamos falar sobre esses tempos, fundamentalmente a relação entre os fenômenos elementares, vamos falar o que são esses fenômenos elementares, os sintomas positivos e os sintomas negativos. Tomem cuidado, positivo e negativo aqui não tem nada a ver com bom e ruim. Positivo tem a ver com aquilo que acrescenta algo ao ambiente, que acrescenta algo à experiência humana, que acrescenta algo
na experiência, acho que é a melhor forma de dizer, e negativo aquele que retira, que diminui, que bota, mas não no sentido de positivo e negativo, bom e ruim. Tem nada de bom ou ruim no sintoma positivo e negativo. É só aquilo que acrescenta ou que retira. E os fenômenos elementares. Ora, nesse sentido, vamos só pensar rapidamente o que são esses fenômenos elementares. Os fenômenos elementares nada mais são do que a ideia de que existem fenômenos cuja matriz mínima revelaria a condição estrutural geral de toda e qualquer psicose. Eu digo toda e qualquer psicose porque são muitas as psicoses. Você tem a esquizofrenia, você tem a paranoia, bom, enfim, não vamos pegar todos os exemplos, porque o nosso grupo agora é de autismo e não de psicose. Mas, o que seriam, então, esses fenômenos elementares? No final do século XIX, início do século XX, que coincide com a época que a psicanálise também estava surgindo, percebem que está tudo junto ali, né? Bem na época que a psicanálise também estava surgindo, a psiquiatria clássica também estava surgindo. Lembrando que a psicanálise ela é mais antiga do que a psiquiatria propriamente dita, tá? E mais antiga do que a psicologia também. Então, a psiquiatria clássica, quem estudou a história da loucura com Foucault sabe localizar bem cronologicamente tudo isso. Então, no final do século XIX, início do século XX, surgiu a ideia de categorizar os fenômenos elementares para poder pensar a diferença entre um quadro e outro quadro. A ideia surge no interior da clínica organicista. O que é essa, que tem a ver com o organismo, com o biológico? Então, a noção de fenômenos elementares tinha essa marca de batismo de tentar organizar biologicamente quais são os traços biológicos de um determinado quadro, de uma determinada manifestação, e aí, principalmente, em relação à esquizofrenia. Agora, por exemplo, em relação à psiquiatria organicista, perdão, sempre um Czinho a mais nesse negócio. Em relação a essa psiquiatria clássica, relativa à questão do organismo, as doenças mentais, então, seriam causadas por fatores biológicos, né? E eles procuravam, então, condições orgânicas específicas que justificassem o aparecimento dos fenômenos psíquicos. Deu para entender a lógica? Essa era a grande ambição. Como é que a gente vai localizar a origem biológica dos fenômenos psíquicos? É uma ambição que ainda não desapareceu, é uma ambição que ainda existe, tá claro? Vocês veem o tempo todo uma ambição válida, como toda pesquisa, de descobrir qual é a condição, a causa orgânica dos acontecimentos da vida. Como toda pesquisa, é uma pergunta válida. Então, esses fenômenos, que seriam as unidades mais simples e básicas que iriam compor o processo psicopatológico, foram chamados de fenômenos elementares, ou seja, o fenômeno, sobretudo ligado à questão orgânica, que constituiria a unidade mais simples e mais básica do processo psicopatológico. Os psiquiatras clássicos se empenharam e muito para separar quais seriam esses elementos. A princípio, em relação à esquizofrenia, eles chegaram a propor que a alucinação e o delírio seriam, então, por exemplo, algum desses fenômenos elementares. Só que isso não tem um consenso. Por exemplo, o Patrício, que é um profissional, um pesquisador argentino, que tem um texto muito importante sobre psicose e também sobre autismo, ele aponta que a alucinação e o delírio não poderiam ser esse núcleo primitivo da psicose, porque, na verdade, eles eram fenômenos secundários, ou seja, eles só seriam acrescentados ao quadro da psicose mais tarde. E, realmente, é muito raro você ver uma criança ter alucinações ou delírios, você tem depois da adolescência. Então, quais seriam esses fenômenos primários? Aqueles que estão ali desde a infância, que estão ali desde a origem, afinal, eles queriam achar biológicos para isso. Então, colocar a alucinação e o delírio como elementos, como fenômenos elementares, não eram suficientes. Alvarez, ele propôs dois, que eu não vou aprofundar agora, que seriam de dois tipos, os xenopáticos e os de autorreferência. Eu não vou aprofundar agora, de novo, porque o nosso curso não é de psicose, mas vale aprofundamento,
Posso deixar, vou até deixar aqui um artigo que particularmente acho que explica muitíssimo bem isso, da Universidade Federal do Paraná, esse artigo, vou colocar aqui no chat. Recomendo a leitura e aí ele explica bem essa diferença inicial em relação a tentar localizar quais seriam os fenômenos elementares da psicose. Por que isso é importante para o autismo? Para eu poder distinguir o autismo da psicose, eu preciso dizer primeiro o que é a psicose. Entende? Então, se eu não tinha ainda o autismo como uma nosologia específica, mas já tinha a psicose, para poder tirar do campo da psicose tudo que não for psicose, eu precisaria primeiro dizer exatamente o que é psicose. Deu para entender a dificuldade? Entramos no século XX sem uma clareza de quais eram, por exemplo, os fenômenos elementares da psicose. O que dificultava, inclusive, localizar, portanto, o autismo em relação à psicose. Por que eu estou dizendo isso? Porque no DSM-1 e 2, o autismo ainda figurava dentro das psicoses, tá claro? Ele só foi se separar das psicoses no DSM-3. E aí, para isso, eu organizei aqui, deixa eu colocar aqui um históricozinho, veja se vocês estão vendo. Estão enxergando bem? Então, né? Deixa eu tirar aqui o chat para eu conseguir ver mais de vocês. Pronto. Então, olha só, se não estiverem vendo, me falem, inclusive por áudio, porque como vocês são muitos, alguns estão na minha tela, outros não estão. Então, se precisar falar alguma coisa, falem por áudio ou levanta a mão, tá bom? Veja só, a trajetória histórico-conceitual do autismo. Fiz de propósito isso daqui, porque o texto, como ele não tinha a intenção, e nem precisaria ter, obviamente, a intenção de percorrer de um modo mais escarafunchado esse histórico, ele passa mais rapidamente e é o nosso trabalho voltar aprofundando alguns pontos, é para isso que serve um grupo de estudo. Senão a gente podia só ler o texto, né? Ler o texto em alguns minutos e resolvia, a gente está aprofundando ele agora. Então, vamos começar na origem do termo autismo. O termo autismo teve a origem em 1911 com Bloiler. Já devem ter ouvido falar de Bloiler. O Bloiler, inclusive, ele era amigo do Freud, estudava com Freud, os dois tinham uma relação próxima, diga de passagem, tá? Então, o termo autismo, ele tem a sua origem em 1911, o termo, então, foi cunhado pelo Bloiler, inclusive é divertido saber de onde foi cunhado, numa divergência do Bloiler com Freud em relação à questão da sexualidade, vamos chegar lá. Então, o termo autismo seria tipo uma birra ali brincadeiras à parte, do Bloiler com Freud, para dizer que há algo, em algum contexto, algum sujeito que não centra sua experiência na questão da sexualidade, como propunha Freud, e esse termo serve para cunhar essa diferença teórica que os dois tinham um do outro, que o Bloiler tinha do Freud, mas vamos lá, o Bloiler, ele era sueco, ele nasceu em 1857, mais ou menos na mesma época do Freud, os dois, então, nasceram mais ou menos juntos, mais ou menos na mesma época, tinham a mesma idade. Ele nasceu numa cidadezinha pequena, próxima a Zurique, chamada Zolikon, sei lá se pronuncia desse jeito, não sei falar sueco. Ele foi responsável, na época dele, por estudos muito importantes sobre a demência precoce, antes mesmo dela ser nomeada como esquizofrenia. Então, lembrando, na época em que o Bloiler estudava a demência precoce ainda chamava demência precoce e não esquizofrenia. Então, ainda nessa época pré-psicanalítica, antes do surgimento da psicanálise, antes da nomeação da psicanálise em 1896, que o Freud deu o nome psicanálise, e em 1900, com o texto do Interpretação dos Sonhos, que funda a psicanálise propriamente dita, antes disso, o Bloiler já tinha uma aproximação do Freud. Então, os dois são amigos e próximos, estudiosos próximos, antes do surgimento da psicanálise. O Bloiler, inclusive, não era só amigo, como era defensor do Freud e precisou defender o Freud, porque o Bloiler já tinha um nome na cultura muito respeitado, e o Freud estava ali construindo as suas primeiras teorias. Então, apesar das ideias do Freud, né, terem sido extremamente importantes para a construção do Bloiler sobre toda a construção teórica do Bloiler acerca do que viria a ser a esquizofrenia, e eles terem tido uma amizade muito forte, eles tinham divergências teóricas.
As divergências teóricas acarretavam alguns conflitos entre eles, na biografia e nas cartas é possível ver isso, não vou entrar nesse ponto, mas o ponto principal de divergência entre os dois era em relação à primazia da sexualidade. O Freud, ele tinha como ponto central da teoria dele a primazia da sexualidade, tanto que ele fala de desenvolvimento psicossexual, ele fala de zonas erógenas, ele fala da fase oral, fase anal, fase fálica, ou seja, ele vai falar de todo o desenvolvimento da criança a partir da questão da sexualidade. Toda a estruturação com o mundo a partir da questão da sexualidade, a partir do corpo. Então, essa primazia da sexualidade, que é extremamente importante na obra do Freud, era o ponto em que o Bloyer não concordava. Ele não pensava da mesma maneira, e aí, para contrapor, e eu acho essa história muito engraçada, ele pegou um termo muito importante da psicanálise, do nosso primeiro tempo sexual, que é o autoerotismo. Então, vocês se lembram que a criança muito pequena, ela tem uma relação autoerótica com o corpo. O que é essa relação autoerótica ali, marcada pela zona oral, pela fase anal? Essa época autoerótica é uma época de satisfação erótica nossa com a gente mesmo, sem objetos externos, sem fazer investimentos para fora do corpo, só do corpo consigo mesmo. Esse período autoerótico, então, foi o ponto de partida para a palavra autismo, em que ele subtrai, então, a expressão eros, de autoerotismo. Eros tem justamente a ver com Eros, na mitologia, todo mundo sabe quem é, né? Então, tira-se ali Eros da mitologia e de autoerotismo resta a palavra autismo. Então, veja que a palavra autismo surge justamente dessa divergência teórica entre o Freud e o Bloyer. Agora, surge com qual propósito? E isso é importante. Surge com o propósito de localizar um sintoma da esquizofrenia. Ainda não era uma condição separada. Na sequência, e aí eu estou fazendo essa sequência histórica e gostaria de colocar aqui um ponto muito importante. Melanie Klein. Melanie Klein mereceria ser no lugar de Kanner e Asperger, o nome, e seria uma mulher, isso seria maravilhoso, o grande nome em relação à questão do autismo, porque ela é a primeira a publicar um caso clínico de autismo. Então, a Melanie Klein foi a primeira, em 1930. O Kanner e o Asperger viveriam na década de 40, 13, 14 anos depois. Então, a Melanie Klein foi a precursora da clínica com o autismo, foi a primeira a propor uma clínica e publicar um trabalho, e um excelente trabalho, daquele livro, que é um dos volumes da obra dela, chamado Dick. Então, a Melanie Klein, como vocês veem aqui, realizou o atendimento de um menino chamado Dick. O caso clínico foi publicado em 1930, né, como uma criança que não estabelecia contato afetivo, não brincava e não representava simbolicamente a realidade. Foi a partir desse caso clínico que se deu a aplicação do método freudiano com uma criança autista. Então, a grande precursora e vamos inscrevê-la aí na história, é a Melanie Klein. A Melanie Klein é mais jovem do que o Freud e o Bloyer, os dois nasceram na década de 50, do século XIX, ela nasceu na década de 80, ela nasceu em Viena em 1882, também judia, e ela teve essa importante relevância em relação ao tema do autismo por causa do atendimento do pequeno Dick, relatado aí, então a gente pode considerar que era o primeiro grande caso clínico publicado de uma criança autista. A Melanie Klein, ela aponta que o pequeno Dick, né, ele tinha características que diferenciavam seu estado tanto da demência precoce, que seria a esquizofrenia mais tarde, e o diagnóstico que ele tinha recebido quando chegou dela foi o de esquizofrenia, foi o de demência precoce, e ela não concordava. Então, ela começa a atender o pequeno Dick, justamente fazendo uma discordância do diagnóstico com o qual ele chega. Então, ele chega com o diagnóstico de esquizofrenia e ela não concordava. Mas também dizia que ele não se encaixava em nenhuma outra definição. Ele não se encaixava na neurose, ele não se encaixava na esquizofrenia, parecia faltar um diagnóstico para que ela pudesse pensar o caso do Dick. Isso significa, então, que ela apontou antes de Kanner e antes de Asperger para algumas questões importantes
do que viria a ser, então, o autismo mais para frente, ok? Alguém levantou a mão? Eu não consegui ver aqui. Não, né? Então tá. Continuando, então. Bom, avançando um pouquinho mais, eu estou no computador menor, eu não consigo dividir a tela em muitas, igual no grande, tá? Bom, então, avançando um pouquinho mais, a gente pode pensar o seguinte, ela faz, nesse livro, embora ela ainda não tenha guardado ao autismo uma nosologia específica, ela tentou dar uma explicação do que era o quadro do Dick, e a gente pode dizer que ela coloca, então, nessa época, o autismo em termos de uma inibição do desenvolvimento, cuja angústia decorria de um intenso conflito entre a vida e a pulsão de morte, tá? Então, ela já trazia elementos muito importantes e próximos para pensar futuramente o que viria a ser o autismo. Vamos avançar um pouquinho mais na história. Chegamos na década de 40 com o Kanner, né? Então, só ressaltando isso, eu queria só marcar historicamente essa importância. A Melanie Klein foi a primeira teórica do mundo a indicar que existiam diferenças entre o autismo e qualquer outro diagnóstico da época, que pudesse ser atribuído ao caso do Dick. Foi a primeira a dizer que autismo não era como uma nosologia específica. Por isso, ela não entrou na história como mais tarde Kanner entrou, tá? Mas ela dissociou o autismo das psicoses, isso é importante, e publicou o primeiro caso clínico, e isso é muito importante também, tá certo? Agora vamos para o Kanner. 13 anos depois da publicação do texto da Melanie Klein, o Kanner publica, né, o seu artigo Distúrbios autísticos do contato afetivo. Então, em 1943, né, como resultado da investigação de 11 crianças, ele publica, então, esse artigo. E esse título, então, era também o nome da nova patologia que ele propunha, autismo infantil precoce. Ele foi o primeiro a propor. Com outra informação importante, o Kanner também era austríaco, assim como Freud, assim como a Melanie Klein, assim como Asperger. Ou seja, todos eles eram austríacos. Só o Bleuler que não, que era sueco. O Kanner também era austríaco, mas ele migrou em 1924 para os Estados Unidos, apesar de não falar uma única palavra em inglês, e ele migrou em 1924 para poder ter melhores condições de trabalho. Ele era na mesma época da Melanie Klein, ele nasceu em 1894, a Melanie Klein nasceu em 1882, né? Ele é 12 anos mais jovem que a Melanie Klein. Ele serviu o exército austríaco na Primeira Guerra Mundial, se tornou médico na Universidade de Berlim, mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, ele percebeu que ele teria melhores chances de trabalho se ele mudasse para os Estados Unidos. Sem falar uma palavra de inglês, a convite de um amigo, ele resolveu mudar para os Estados Unidos. Então, a gente fala muito que é da psiquiatria americana, mas é curioso porque o Kanner, ele funda a psiquiatria infantil americana, mas ele não é americano, ele é austríaco, né? Então, nos Estados Unidos, o Kanner volta os seus estudos cada vez mais para o tema das psicoses infantis, essa era a principal coisa que ele estudava, então, naquela época, tá certo? Outro ponto também muito importante, ele já tinha um trabalho, embora ele era muito jovem, ele já tinha um trabalho reconhecido e um grande prestígio, e esse prestígio levou a família do caso 1 do Kanner, que é o Donald, que morreu em 2018 ou 2019, alguém pode pesquisar na internet para mim rapidinho depois qual que é a data que ele faleceu, mas ele faleceu recentemente. Então, os pais do Donald, que é o caso 1, procuram, em 1938, o Kanner, quando o Donald estava com 5 anos de idade, e pedem para que o Kanner pudesse fazer um estudo, uma investigação sobre esse filho de 5 anos de idade, que tinha alguma coisa, mas que eles não sabiam o quê, que não aparecia com clareza em nenhum diagnóstico o que estava acontecendo com esse menino.
Os pais, os pais do Donald, eles eram o pai dele era dono de banco, tá? Então, eles tinham uma condição financeira, eles continuaram não só sendo atendidos, vez por outra, presencialmente, mas com trocas de correspondência, hoje seria atendimento online. Então, o Kanner fazia orientação e atendimento, inclusive por correspondências, muito parecido com o... Ele morreu em 23, né, Sheila? 15 de junho de 23. Olha só, ele morreu outro dia, o caso 1. Veja como é importante. E a gente estava falando sobre isso nos outros encontros, o quanto a gente precisava esperar esses casos envelhecerem para saber o que acontece com o autismo ao longo de uma vida toda e conhecer, de fato, adultos e idosos autistas. Então, os pais do Donald tinham uma condição financeira boa, procuraram o Kanner em 38, eles trocaram correspondências, eles levavam o menino para fazer algumas visitas, e o Kanner resolveu estudar não só o Donald, como um outro grupo de crianças semelhantes a ele. Localizou mais 10 crianças, o Donald mais 10, e formou um grupo de estudo, um grupo de 11 crianças. O Asperger pesquisou muito mais crianças do que o Kanner, tá? Mas depois a gente vai explicar melhor por quê. Bom, o que é importante aqui da gente tentar entender, e por que eu estou falando aqui do Kanner? Então, em 43, como resultado dessas 11 crianças, ele publica esse artigo que está aí que eu coloquei para vocês nesse, como que chama esse negocinho? Nessa apresentação. É porque antes a gente chamava de slide, agora não tem mais negócio de passar slide, apresentação. Bom, esse trabalho do Kanner, então, foi responsável por localizar o autismo pela primeira vez como entidade nosológica, e não mais como um sintoma, como havia sido proposto por Bloiler. Só quero lembrar que a Melanie Klein já tinha feito isso em 1930, só que ela não ousou localizar uma entidade nosológica, ou uma quarta estrutura, ou qualquer coisa assim. Então, ficou mais não é esquizofrenia, não é neurose, mas o que é? E aqui ele resolve, então, localizar pela primeira vez uma entidade nosológica 13 anos depois da Klein, e acaba, então, levando o nome na história que a Klein não leva. Então, aqui, desde Bloiler, o autismo era um sintoma da esquizofrenia, e ele propõe que não. O Kanner utilizou 3 grupos de sintomas para fazer a definição do que seria comum às crianças autistas. Lembra que a gente estava falando sobre os fenômenos elementares? Ele tenta, então, traçar aqui quais são os fenômenos elementares do autismo, uma vez que os fenômenos elementares da esquizofrenia já tinham sido traçados até então. Nesta época, na década de 40, os fenômenos elementares da esquizofrenia, posso depois passar um quadrinho para vocês, mas sobre o que seriam esses fenômenos elementares, mas como eu disse para vocês, tem naquele artigo que eu passei para vocês os principais, os 2 grupos, né? Já tendo sido traçados fenômenos elementares da esquizofrenia, para ele poder distinguir o autismo da esquizofrenia, ele precisava traçar quais são os fenômenos elementares do autismo. E ele traça 3 grupos de fenômenos, tudo bem? Da esquizofrenia são 2 grupos, como a gente falou lá atrás. O primeiro, a inabilidade social. O segundo, inabilidade social. O segundo, problemas de linguagem e de comunicação. E o terceiro, necessidade de repetição ou mesmice, tá bom? Então, ele localiza 3 fenômenos elementares do autismo: inabilidade social, linguagem e comunicação, necessidade de repetição. Então, é possível perceber que o Kanner, ele localizava o autismo, né? Isso é outra coisa importante. De vira e mexe, responsabiliza a psicanálise pela história da mãe geladeira. Preciso contar para vocês que quem inventou o termo foi o Bruno Bettelheim, mas baseado no Kanner. Então, vamos dar nome aos bois. Isso é importante historicamente. No primeiro momento, o Kanner propôs que o autismo seria inato, ou seja, que ele já estaria presente desde o nascimento. Só que ele não conseguiu achar indícios para sustentar essa hipótese e resolveu, pouco tempo depois, mudar e dizer que o autismo não era inato, que o autismo era culpa da mãe. Foi ele que inventou essa história pela primeira vez. Joguem pedra nele, então. E de que o autismo, então, seria culpa da mãe, mais especificamente, problemas do vínculo da mãe com o bebê. Depois, anos depois, ele demorou, quer ver?
Em 43, ele disse que era inato. Em 49, ele disse que era da relação entre mães e bebês. E só mais ou menos na década de 50, final da década 60, perdão, só na década de 60 que ele mudou de novo para a ideia de que era inato. Mas aí o estrago já estava feito, tá? Então, em 43, ele falou que seria inato. Em 49, ele atribuiu a frieza da mãe. As mães eram muito frias no modo que elas tratavam os seus bebês, e por causa dessa frieza das mães com os bebês, pouco afetuosas, as crianças autistas pareciam estar presas em geladeiras emocionais. Foi ele que trouxe essa ideia de geladeiras emocionais, mas, claro, Bruno Bettelheim fez o favor de cunhar o termo mães geladeiras, tá? Enfim, e esse termo, mães geladeiras ou geladeiras emocionais, fez parte do discurso médico, do discurso acadêmico da época, culpabilizando as mães, né? E foi muito utilizado na psicanálise pelo Bruno Bettelheim, então temos a nossa culpa aí também. E se hoje alguém falar de mãe geladeira ou da culpa é das mães, você pode jogar a pessoa pela janela, porque isso já foi, obviamente, é absurdo, é misógino até uma afirmação dessa. É misógino, é preconceituosa, é descabido, mas já teve o seu espaço. Na década de 60, então, 11 anos depois dele cunhar esse termo aí de geladeiras emocionais, só na década de 60 é que ele novamente, o Kanner mudou a posição sobre a gênese do autismo e voltou à ideia de que o autismo, então, era congênito e retirou das mães essa culpa que ele tinha colocado até então, tá certo? Bom, e aí a gente chega no Asperger, prometo não me delongar muito, e vamos para o DSM, tá? Se tiver muito longo esse percurso, vocês me falam, mas eu achei que era importante, porque eu não sei se todos conhecem esse percurso do autismo. Então, me desculpem se eu estou delongando antes de entrar no texto, mas achei importante localizar historicamente. Se tiverem perdidos, me avisem. Levantem a mãozinha aí ou falem, tá? Pode falar. Está ótimo, Renata. Pode continuar. Eu fico preocupada, tem horas que eu vou pela essa via histórica, menina, eu vou longe. Então, se eu estiver indo muito longe, vocês me falam que eu dou uma freada. Tá? Tá perfeito, viu? Tá perfeito, como sempre. Então, bora continuar. Então, aí a gente chega no Eu achei ótimo também. Desculpa, Renata. Nem todo mundo conhecia, né, esse curso. E tem uma outra questão da repetição de frases prontas. Então, quando você faz esse percurso, né, você deixa claro de onde surgiu, como surgiu, qual foi o contexto, porque hoje a gente tem muito essa questão da repetição de frases prontas, né? E às vezes a gente não pensa, né, de onde surgiu, como é que isso surgiu, então, assim, em que época surgiu, em que contexto surgiu, né, como se as coisas tivessem brotado do nada. Não, é um longo processo de pesquisa, né? Diga, Cláudia. Eu já li Melanie Klein, gosto muito do que já ouvi dela, já estudei um pouquinho, mas nunca por essa ótica. Eu estou aqui de boca aberta, gente, que máximo. Por que ela não foi lá e não, né? Seria a primeira mulher, que lindo. Seria, só que aí tem uma coisa, Cláudia, que acho que a gente pode sempre levar em consideração. Na época da Melanie Klein e da Anna Freud, as mulheres não podiam nem fazer faculdade. Então, é importante lembrar que as duas vieram da educação, por exemplo, o Winnicott fez medicina, fez pediatria, conheceu a Melanie Klein, procurou a Melanie Klein para fazer análise, ele queria ser analista da Melanie Klein, só que a Melanie Klein gostou tanto do trabalho do Winnicott, que foi um amor ali dos dois, que a Melanie Klein pediu para o Winnicott atender o filho dela, o filho mais velho dela, e o Winnicott foi, então, fazer supervisão com a Melanie Klein. Ele achou que não caberia ele fazer análise com a Melanie Klein e ser analista do filho da Melanie Klein, mas foi um amor enorme ali dos dois. E tem outros pontos interessantes, Cláudia, quando a gente pega essa relação dos dois, por exemplo, a Melanie Klein, ela publicou, os 3 primeiros casos clínicos que ela publicou foi do filho 1, filho 2, filho 3. Ou seja, ela teve 3 filhos, e os primeiros casos clínicos que ela publicou foram dos próprios filhos. Então, não foi só o Freud que analisou a Anna Freud, a Melanie Klein e outras analistas da época também. Outra coisa também muito importante na história da psicanálise, por exemplo, a Anna Freud, um dos motivos pelos quais ela mudou para os Estados Unidos é porque, em boa parte da Europa, a homossexualidade era crime. E a Anna Freud e a esposa dela, Anna Freud era lésbica, casada com uma outra mulher, também psicanalista, fundaram juntas
né, a psicologia do ego nos Estados Unidos. Na Europa, em vários países, inclusive na Inglaterra, a homossexualidade deixou de ser crime muito tardiamente. Então, elas tiveram também que mudar por questões pessoais. Então, tudo isso é muito interessante, que a gente vai percebendo o quanto a história do mundo molda a história da ciência, percebe? Então, por que a Melanie Klein não cunhou? E, principalmente, ela era mulher. Então, a Melanie Klein, os primeiros casos clínicos dela tiveram que ser os próprios filhos. A primeira vez que ela foi no congresso apresentar um caso clínico foi do filho mais velho dela. Entende? Só depois ela conseguiu uma certa abertura para atender, para além dos próprios filhos, outras crianças, e constituir uma clínica de crianças, de fato. Mas ela é uma precursora. Teria ido mais longe, se o mundo autorizasse, talvez, as mulheres irem mais longe. Talvez Ana Freud, se a Europa não fosse homofóbica, tão homofóbica na época, talvez não teria migrado para os Estados Unidos. Ou seja, é interessante como os acontecimentos do mundo vão moldando a nossa história também. As pessoas não fazem nada sozinhas, sem que o mundo também as permita, né? Por exemplo, aí a gente chega no Asperger. Olha só que interessante. Asperger é um caso bem específico. Por que o Asperger é polêmico e ficou desaparecido da história até a década de 80, praticamente? Embora o Asperger publicou quase na mesma época do Kanner. O Kanner publicou em 1943, o Asperger publicou em 1944 o artigo Psicopatia autista na infância. Veja, por que o Asperger ficou tão desaparecido? O Asperger também era austríaco, assim como Freud, assim como Kanner, assim como Melanie Klein, o Asperger também era austríaco. Né? Ele era mais um austríaco que fazia descobertas neste campo, e mais especificamente sobre a questão do autismo. Ele nasceu em 1906, perceba que ele é o mais jovem da turma aí, né? O Kanner nasceu em 1890 e... esqueci a época do Kanner. O Kanner nasceu em 1894, a Melanie Klein nasceu em 1882, o Freud e o Bleuler nasceram em 1957, 58, e o Kanner nasceu em 1906. O Kanner é o mais jovem desses pesquisadores que a gente está falando aí. Ele nasceu, então, também ali na Áustria, num vilarejo pertencente ali à monarquia dos Hamburgos, sei lá como é que fala isso. Ele se tornou médico na Universidade de Viena, quando ele ingressou em 24, então, veja, o Kanner formou em 24, formou e migrou para os Estados Unidos em 24, e o Kanner entrou na faculdade em 24, né? Durante um período de grandes transformações aí, da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, né? E durante esse período, um período também de grandes modificações na abordagem de como estudar o desenvolvimento infantil, um período extremamente conturbado, ali, uma Viena marcada por crises econômicas, sociais e políticas gravíssimas, pós-Primeira Guerra Mundial e pré-Segunda Guerra Mundial. E num contexto de guerra, de Segunda Guerra Mundial, no olho do furacão ali da guerra, e vamos entender por quê, ele fez as suas pesquisas e publicou em 44 o artigo Psicopatia autista na infância. Nesse artigo, ele apresentou, então, os estudos clínicos de 4 meninos que apresentavam características muito semelhantes a que o Kanner tinha descrito um ano antes, né? Nessa descrição, cada autor, né, trazia acerca das suas descobertas coisas muito parecidas, como, por exemplo, dificuldade de contato social e afetivo das crianças estudadas, só que tinha uma característica diferente das crianças que o Asperger estudou para o Kanner estudou. As crianças que o Asperger estudou eram crianças com nível alto de desenvolvimento e de linguagem, não tinham comprometimento de linguagem, e as crianças que o Kanner estudou tinham comprometimento de linguagem, então tinha uma diferença entre elas. Então, os sintomas também das crianças que o Asperger estudou apareciam a partir do 3º ano de vida. Então, a criança ela tinha um desenvolvimento regular e, de repente, como se retornasse, como se paralisasse esse desenvolvimento quando os sintomas começavam a aparecer. Então, as crianças que o Asperger estudou eram muito diferentes das crianças que o Kanner estudou. E por que essa diferença? Aí vem a polêmica, né?
As ideias do Asperger sobre autismo não tiveram muita relevância no meio científico pelo modo que ele pesquisou e pelo lugar aonde ele pesquisou, em campos de concentração. Ele morreu em 1980 sem ter reconhecimento fora da Áustria. Na Áustria se sabia sobre a pesquisa dele, mas fora da Áustria não. Os motivos para que o trabalho do Asperger não tivessem conhecimento para fora da Áustria tem a ver com o modo que essas pesquisas foram feitas, né? Então, não somente porque os textos dele eram escritos em alemão, porque o Freud também escreveu em alemão, diga de passagem, então não é pela escrita em alemão, mas pela associação do Asperger com o Terceiro Reich de Hitler. Então, quando a medicina estava completamente impregnada pela ideologia nazista, a pesquisa dele era completamente impregnada pela ideologia nazista, ele estava associado ao Terceiro Reich do Hitler. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, o Terceiro Reich do Hitler cai, todas as pesquisas feitas a partir dessa ideologia nazista foram vistas com muita desconfiança pelo mundo todo. Então, a pesquisa dele acabou ficando guardada ali naquele contexto. Só depois, uma pesquisadora da Inglaterra decidiu resgatar esses textos do Asperger e começar a fazer as traduções para o inglês desses textos do Asperger, e surge aí, inclusive, o diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Porque, inclusive, a palavra era síndrome, tá? Então, é importante a gente lembrar também que, com a campanha do Terceiro Reich, as coisas polêmicas da história. Com a campanha do Terceiro Reich de Hitler, passou a ser autorizado o extermínio de bebês, crianças e adolescentes com deficiência. O governo alemão cria, em 1939, o governo do Hitler cria, em 1939, uma documentação, junto com uma campanha pública, com divulgação maciça, de que as crianças precisavam passar pelo crivo médico, pela avaliação médica, que faria uma distinção entre aquelas que eram consideradas tratáveis e passíveis de serem educadas, e as que não eram consideráveis tratáveis e passíveis de serem educadas seriam exterminadas, seriam mortas. Então, em 1939, os campos de concentração para crianças passam a exterminar bebês, crianças e adolescentes que, segundo o crivo médico, não seriam educáveis ou tratáveis. O Asperger era um dos médicos pelos quais essas crianças passavam. Por isso, então, ele ocupa um lugar histórico muito problemático. Então, é importante, então, a gente salientar aí que essas informações, né, que associam o Asperger ao regime nazista, a gente não está dizendo no sentido de diminuir a figura do Asperger ou a pesquisa que foi feita, mas contextualizar a construção das suas ideias e o desenvolvimento do trabalho dele. Acho que é importante contextualizar nesse sentido, então, mas entendo que é extremamente polêmico, tá? Bom, e agora vamos, então, do Asperger, eu suponho que vocês já sabiam desse contexto, mas eu acho sempre importante ressaltar. E aí vamos, então, do DSM 1 ao 5. Vejam, a gente está falando, então, que a Melanie Klein publicou o primeiro caso de autismo em 1930, mas não colocou como uma nosologia específica. O Kanner, em 43, colocou como uma nosologia específica. O Asperger, em 44, colocou como uma nosologia específica. Entretanto, o DSM, publicado em 1952, que foi o primeiro DSM, o Manual Psiquiátrico Americano, importante lembrar também que o Manual Psiquiátrico Americano não é o único manual que existe no mundo. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais foi criado pela Associação Psiquiátrica Americana. Ele é um dos mais utilizados no mundo, mas não é o único que existe. A França, por exemplo, tem um outro manual muito interessante, inclusive para a parte de crianças, acho ele até mais interessante do que o dos Estados Unidos. O que é um código internacional é o CID, não o DSM, mas o CID acaba tendo muita influência do DSM, tá? Então, resumidamente, veja, no DSM-1 de 1952, o autismo, então, ele aparece como um sintoma da reação esquizofrênica tipo infantil. Percebem que o DSM-1 utiliza a sustentação teórica de Bloiler, de 1911? Então, embora o DSM-1
foi escrito 41 anos depois de Bloiler, ele mantinha a pesquisa de Bloiler como o dado que se tinha e não considera a pesquisa do Kanner, e muito menos a do Asperger, mesmo Kanner tendo feito a pesquisa em solo americano, tá? Então, o autismo, em 52, aparece como um sintoma da reação esquizofrênica do tipo infantil. Essa categoria, então, são classificadas as reações psicóticas em crianças como manifestações autísticas, mas não tem uma nosologia separada, um diagnóstico. Nosologia é o mesmo que falar de diagnóstico, tá? Então, a palavra autismo aparece no primeiro DSM, em 1952, mas ainda como dentro da esquizofrenia. Aí vamos para o DSM-1, perdão, DSM-2 agora. O DSM-2 foi escrito em 1968, tá? Ele eliminou, então, o termo reação, que estava ligado, lembra, no DSM-1 a gente falou que era reação esquizofrênica, então o autismo era uma reação esquizofrênica, tipo infantil. Tira a palavra reação e fica só ser esquizofrenia tipo infantil, tá? Então, o autismo aqui fica como uma categoria equivalente e dentro da esquizofrenia do tipo infantil como um comportamento. Então, o autismo DSM-2, em 1968, é considerado um comportamento autístico, ou seja, uma das manifestações de esquizofrenia na infância, e permanece sendo um sintoma, tá? E não uma nosologia separada. No DSM-3, na terceira, então, edição do DSM-3, em 1987, e aí vejam, em 87, é muito recente, estamos falando de menos de 40 anos atrás, o que significa que as pessoas que nasceram antes de 87 não teriam como ser diagnosticadas como autistas, segundo o DSM. Então, não estranhem que pessoas com mais de 40 anos, se forem buscar diagnóstico, estão buscando já na idade adulta, porque nem teriam como ter sido diagnosticadas na infância. Consegue entender por quê? O diagnóstico, em termos de manual, sequer existia lá atrás, nem no DSM, nem no Código Internacional de Doenças. Então, em termos de diagnóstico médico, esse diagnóstico ainda não existia lá atrás, tá? Então, em 1987, é a primeira vez que o autismo aparece como uma entidade nosográfica específica e é criada uma classe diagnóstica que ele vai para lá dentro, que são os transtornos globais do desenvolvimento, TGD, deve ter ouvido falar deles, né? Então, o autismo passa a ser chamado de transtorno autístico em 87, tá? E esse transtorno autístico, né, se difere pela primeira vez do diagnóstico de esquizofrenia tipo infantil, que desaparece, com a alegação de que era muito rara a esquizofrenia na infância, e o autismo, então, passa a ser um diagnóstico convencional e se torna, mais para frente, vai se tornando bastante comum, diferente da esquizofrenia tipo infantil, que de tão rara cai do manual. Cláudia? Você falou, né, em relação à dificuldade que se tinha, né, de perceber o que realmente a pessoa tinha. Agora, há pouco tempo, eu estudando sobre autismo e psicose, enfim, até mesmo porque o ESP está indo nessa direção, e ouvindo você, é que eu fui entender que a minha mãe, ela é autista. Mas nem teria como ela entender ou você entender Não antes tinha. disso. Não tinha, e ela sempre foi tratada como esquizofrênica, como quem tivesse, né, e eu fico imaginando como isso deve ter acontecido, né? E aí, Cláudia, e isso que você está colocando é importante, veja, é fundamental que o diagnóstico seja feito corretamente, que nem psicóticos sejam diagnosticados como autistas e nem autistas sejam diagnosticados como psicóticos. E nem neuróticos sejam diagnosticados como autistas e nem autistas sejam diagnosticados como neuróticos, e a gente pode fazer essa roda para todos os lados, entende? É importante que haja diagnóstico e que ele seja correto, né? E para ele ser correto, ele tem que ser calmo, ele tem que ser paulatino, ele precisa considerar múltiplos lugares, múltiplos profissionais, um certo percurso de tempo, percebe?
Então, percebam que isso vai nos dando notícia do quanto um diagnóstico tem que ser feito com calma e com cuidado. Então, só antes de passar para as outras duas perguntas, só fechar esse ponto agora para chegar no DSM-5, tá? Então, bem rapidamente. Então, o DSM-3, pela primeira vez em 1987, surge o diagnóstico, mas ainda não no CID, tá, gente? O Código Internacional de Doenças, ele demora um pouco para colocar ainda. Nem vou entrar no CID, a gente está no 11 hoje, tá? O Código Internacional de Doenças está na sua 11ª edição. Não vou falar sobre ele hoje, mas seria interessante. E aí a gente avança para o DSM-4, particularmente DSM-4, eu prefiro ele do que o 5, tá? Mas aí sou eu. Como pesquisadora, acho que o 4, ele tinha alguns aspectos mais interessantes do que o 5 em alguns fatores, sobretudo em relação ao diagnóstico em 4 eixos. O DSM-4, você tinha que fazer o diagnóstico considerando 4 eixos que o DSM-5 não tem. Depois eu explico isso num outro momento, é a aula de psicopatologia e psicodiagnóstico básica, né? Que a gente não está aqui nesse grupo agora. Mas a 4ª edição do DSM-4, em 1994, e teve a revisão em 2002, o autismo, então, ele se encontra num grupo que eu particularmente acho que era mais correto a nomeação, de transtornos diagnosticados pela primeira vez na infância e na adolescência. Ou seja, era uma nomeação estatística. Olha, esses transtornos costumam ser nomeados pela primeira vez, costumam ser localizados, costumam ser diagnosticados pela primeira vez na infância ou na adolescência. Então, vamos agrupá-los como transtornos diagnosticados pela primeira vez na infância e na adolescência. Gostava mais dessa nomenclatura. Dentro deles estão os TGTs, né, os transtornos globais de desenvolvimento, que recebem outros subtipos, né, o transtorno do Rett, os transtornos desintegrativo da infância e o transtorno de Asperger. Asperger aparece pela primeira vez em 94 no diagnóstico, tá? No DSM, embora o Asperger publicou em 1944 a sua pesquisa, ele aparece em 1994, né? 50 anos depois, que ele vai aparecer aí no manual, tá? E, por fim, para finalizar, e a gente vai, então, conversar sobre isso, DSM-5. No DSM-5 de 2013, o autismo, então, ele passa a ser chamado de transtorno do espectro autista. Nós temos 2 espectros no DSM-5. Transtorno do espectro da esquizofrenia e transtorno do espectro autista. Por enquanto, só temos 2 grupos de transtornos de espectro. Só 2 espectros, esquizofrenia e autismo. Provavelmente no DSM-6 teremos outro agrupamento com a nomenclatura de espectro, mas, por enquanto, temos esses 2. O transtorno do espectro autista fica dentro de um grupo, e aí eu já não concordo com esse nome, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Gostava mais do DSM-4, mas aí é a minha posição política, tá? Vocês não precisam discordar nem concordar comigo, só estou colocando a minha cara a tapa. A gente não tem que concordar com tudo que está escrito no manual só porque está escrito no manual, até porque lembre-se que no manual está escrito, inclusive, por exemplo, questões de sexualidade como transtorno até hoje. Então, nem tudo que está no manual tem que ser considerado como está no manual. E lembrando, nenhum manual pode ser tomado como uma bíblia. Não endeusem o manual é só um manual. Do mesmo jeito que ele vem sendo escrito e modificado desde a década de 50, ele permanecerá sendo escrito e modificado ad infinito. Transtornos vão surgir, transtornos vão desaparecer, transtornos vão sair de dentro um do outro e se transformar em novas nosologias, outras nosologias vão ser agrupadas em espectros, e este movimento sempre aconteceu e sempre acontecerá. Nunca tome um manual como Bíblia. Ele é só um manual, em constante modificação e atualização. Por que eu estou criticando os transtornos do neurodesenvolvimento? Ora, a Associação Psiquiátrica Americana deu um tiro no pé da psiquiatria infantil quando chamou de transtornos de neurodesenvolvimento, e os psiquiatras infantis deixaram de conseguir ser a referência para o tratamento de crianças e passaram a ser, então, os neuropediatras. Porque se os transtornos são chamados de neurodesenvolvimento, automaticamente as pessoas vão procurar, então, um neuropediatra. E os psiquiatras infantis perderam completamente a força, sendo que os neuropediatras não têm residência em grande parte do país. Em Goiás, por exemplo, não tem nenhuma residência em neuropediatria, nenhuma, 0, nenhuma residência. Então, vai ter especialização, mas não residência.
Então, você vai ter neuropediatras com uma prática muito mais jovem, muito mais, como que eu vou dizer, ainda ingênua em relação ao percurso que os psiquiatras infantis já tinham feito. E a psiquiatria infantil perde o seu espaço. As pessoas começam a demandar, até nos CAPs infantil, por neuropediatras, sendo que tem um psiquiatra infantil para atender lá. Então, a psiquiatria deu um tiro no pé. Não é problema da psiquiatria, a gente não está aqui na psiquiatria agora, mas eles deram um tiro no pé. Mas o transtorno, então, no espectro autista, e isso é importante, ele engloba os transtornos que antes eram chamados de autismo infantil precoce, tá? E além dos transtornos que antes eram chamados de autismo infantil precoce, entram aí dentro deles o autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger. Então, englobam-se esses 8 diagnósticos, esses 8 transtornos separados, num grande grupo chamado TEA, transtorno do espectro autista. E essa é a configuração que temos no momento, até a última atualização. Não significa que não haverão outras atualizações. Bom, quem tinha levantado a mão foi o Wilson. Alguém tinha levantado antes de você, Wilson, mas eu não lembro quem é. Então, vamos começar por você. Diga. Não, é que me chamou muita atenção. Boa noite, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui, estou muito feliz. A colega falando sobre a mãe, e isso abre muito porque eu sou enfermeiro de primeira formação e eu comecei na psiquiatria. E hoje eu sou ativista ferrenho, né, da luta antimanicomial por causa disso. Porque independente se o médico conversasse com a família e a família achasse meio desagradável ter aquela pessoa, colocava um certo diagnóstico. Então, a gente tinha muito autista internado dentro das unidades psiquiátricas. E era uma briga entre enfermeiros com médicos, porque nas reuniões a gente falava, doutor, por favor, reveja o diagnóstico do paciente. Ele tem isso, isso. Não, 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 ele é esquizofrênico. Né? Mas é porque ele era o paciente que é o médico que cuidava da família, não do paciente. Então, assim, essa luta, ela veio desmontar muito e devolver essa pessoa, às vezes, a socialização, ou para casa, ou para o convívio, e isso é muito importante. Quando essa colega me falou, me veio essas lembranças e eu queria compartilhar com você. E você falando sobre essa questão da luta antimanicomial, outra coisa importante, as primeiras crianças autistas, inclusive pelo próprio casal Lefort, eram tratadas em internação, tá? Então, elas eram retiradas do convívio da família, levadas a instituições, onde elas passavam a semana toda, às vezes 1 ou 2 semanas, e visitavam a família. E em vários países nós ainda temos instituições de educação que parecem ter retornado para alguma coisa anterior à luta antimanicomial, entende? Por exemplo, ao invés de haver inclusão, haver escolas que guardem exclusivamente, que pretendem receber exclusivamente as crianças. A gente tem que tomar cuidado até para os próprios tratamentos que são ofertados não caírem nesse discurso mais de exclusão do que de inclusão. Por exemplo, todas as crianças sem diagnóstico fazem atividades em qualquer lugar, vão para a praça, brincam no parquinho, fazem natação, futebol, vôlei, inglês, sei lá, o que tiver na cidade e os pais tiverem condições financeiras de acessar, ou a prefeitura propor, as crianças sem diagnósticos podem fazer. As crianças com diagnóstico, sequer às vezes são levadas, e há uma procura mais por tratamentos que talvez as isolem dessas atividades do que, de fato, por existir no mundo. E a gente corre o risco de criar um retrocesso na luta antimanicomial através de tratamentos que excluam essa criança do convívio. Entende o que eu estou provocando aqui? Sim, perfeitamente. Obrigado. Nada. E aí vamos continuar, então. Para a gente fechar, do DSM-5, eu peguei só do DSM-5 porque é o que está em voga hoje. Então, só para a gente poder fazer uma distinção e uma comparação, e até uma aproximação em alguns pontos em relação ao autismo para psicanálise. Então, para a gente poder conversar, né,
em relação ao autismo para psicanálise como quarta estrutura, vou colocar aqui ao lado o do DSM-5. Então, as principais características do TEA para o DSM-5, né? Prejuízo da comunicação e interação social, o mesmo que está lá desde Kanner e desde Asperger e desde Melanie Klein, tá certo? E desde Bloiler. Então, prejuízo para a comunicação e interação social, desde 1911, são fenômenos elementares do autismo. Segundo, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de interesses e de atividades. Esses também estão desde 1911 e podem ser chamados de fenômenos elementares do autismo, ou seja, que dos níveis de suporte 1 ao 3, e lembrando, nível de suporte vai mudar essa nomenclatura também. Hoje está sendo utilizada a nomenclatura de 1 ao 3, não está agradando ninguém, vai ser modificada também, ela é muito mais ampla e mais complexa do que isso, mas é o que se tem hoje. De novo, o manual não é uma bíblia, ele não está absolutamente correto, ele passa por modificações e tem que passar. E deve ser lido num tom crítico. O dia que vocês pararem de criticar, a gente para de pensar. Tem que criticar. Pode criticar todas as áreas, é assim que funciona. A melhor coisa que tem é criticar para pensar. Então, essas características do TEA a gente pode chamar aí de fenômenos elementares, a gente estava falando lá no início da nossa conversa. E sintomas, que não são fenômenos elementares, veja a diferença. Fenômenos elementares são aqueles que estarão em todos os quadros, em todas as idades. Podem sofrer compensações ao longo da vida, mas a gente percebe, apesar das compensações, que eles estão lá. Os sintomas, por outro lado, não precisam ter todos, e alguns deles podem até desaparecer ou sequer aparecer em todos os casos, tá? Os sintomas são 6, não precisam ter todos, tá? Atraso no desenvolvimento da linguagem, todos terão atraso? Não, não serão todos. Lembram lá dos casos do Asperger, que não tinham atraso do desenvolvimento da linguagem e que, na verdade, eles começavam o desenvolvimento regular e só apareciam os primeiros sintomas por volta dos 3 anos de idade? Então, desde a década de 40, a gente já estava dizendo que existiam quadros de autismo que haviam atraso de desenvolvimento da linguagem e quadros que não tinham este atraso. A ausência do interesse social. Particularmente, acho a palavra ausência errada e espero que o manual corrija algum ponto. O sujeito autista se interessa e muito. A questão não é a ausência do interesse, a questão é a dificuldade de como estabelecer esse laço, de como estabelecer esse convívio, essa aproximação social. Agora, a ausência de interesse social fica parecendo que não tem ali uma vontade. Não se trata disso. Essa palavra ausência, por exemplo, é uma que eu criticaria também. Terceiro, padrões atípicos de brincadeiras. Padrões atípicos de brincadeira partem do pressuposto de que tem um padrão típico, ou seja, aquele que é transmitido culturalmente, carrinho faz vrum, vrum. E os padrões atípicos são aqueles que não seguem a transmissão social e cultural da brincadeira, ou seja, vira o carrinho de banda e gira a rodinha ao invés de fazer vrum, vrum com o carrinho. Então, o padrão atípico demonstra uma dificuldade dessa herança cultural e social. Então, não é um padrão atípico que surge do nada. Veja, a brincadeira é uma atividade social, é uma atividade cultural. Leiam um livro que chama Homo Ludens, é um livro perfeito, da década de 30, agora é da Holanda, e eu não sei falar o nome do holandês, tá? O Homo Ludens, que é um livro muito importante, de extrema importância, ele vai localizar, inclusive ele chama de Homo Ludens porque ele diz que o que diferencia o ser humano dos outros animais não é Homo sapiens, não é o conhecimento ou a inteligência, e sim a capacidade de brincar, a capacidade do lúdico, e que, então, os seres humanos deveriam ser chamados de Homo Ludens. Olha que interessante. Então, os padrões atípicos de brincadeira não são em si mesmos, eles só demonstram uma dificuldade dessa transmissão cultural e social, tá certo? Então, eles seriam mais uma consequência dessa interação social que aparece
lá como prejuízo dos fenômenos elementares do autismo. Padrões incomuns de comunicação, mesma coisa. Por que incomum? Porque o padrão comum de comunicação advém, como vocês bem sabem, da repetição, do espelhamento. Se esse sujeito recusa esse espelhamento, recuando o olhar, tampando os ouvidos, demorando a falar, os padrões espelhados e, portanto, repetidos e comuns culturalmente, conhecidos pela cultura de comunicação, não vão aparecer. Mas significa que não vão aparecer nenhum? Vão aparecer outros. Percebe como o termo ausência de interesse social acabou de furar? Veja, se tem padrões em comum de comunicação, tem padrões de comunicação. Eles só não são os mesmos que você espera encontrar, mas eles estão lá, criatura. E se eles estão lá, tarefa nossa recebê-los, e recebê-los muito bem. Forte tendência à repetição e, finalmente, presença de comportamentos estereotipados. Eu também não gosto muito do termo comportamento estereotipado. Você vê que eu tenho muita crítica a isso aqui, né? Não gosto do termo comportamento estereotipado porque é estereotipado em relação a quem? É estereotipado em relação a uma certa lógica de normalidade. Como a palavra normal me dá arrepio na espinha de irritação, porque a palavra normal volta para a ideia, então, de enjaular os anormais ou de criticar de algum modo, presença de comportamentos estereotipados me incomoda também um pouco. Eu daria aí outra nomenclatura, a gente já conversou sobre isso em outras aulas. Voltando aqui à mão que... Isso, é assim mesmo, Keila, esse livro é fantástico, eu posso mandar o PDF para vocês se vocês quiserem, tá? Wilson, você já tinha falado, pode passar para a Rosana ou você levanta a mão de novo? Rosane. Não, desculpa, eu esqueci de tirar. Tranquilíssimo. Rosane? Professora, você estava falando sobre o atraso, né? E eu fiquei com uma dúvida, porque, assim, eu não entendi muito bem, porque eu conheço uma criança autista, que ela teve um desenvolvimento normal que eu falo, tirou normal, tá? Mas, tá, eu entendi o que você quis dizer com normal, também concordo com você, ninguém é normal. Então, assim, o que acontece? Ela, até os 3 anos, ela teve um desenvolvimento muito bom. Sim. E impressionante como ela estava à frente das outras crianças no desenvolvimento dela, chegava a assustar, né? E com 3 anos de idade, de fato, né, parou de falar, não quis mais falar com ninguém, cessou toda a comunicação. Aí eu queria saber sobre esse atraso, porque ela não pareceu ter tido um atraso, ela parou de fato. Não é atraso, Rosane, é diferente. Essas são as crianças que o Asperger pesquisou. Percebe que o modelo dela é o modelo que o Asperger pesquisou e que antes do TEA era chamado de síndrome de Asperger, transtorno de Asperger, e agora está tendo do TEA. Então, você tinha um grupo... Quando o Asperger publicou o trabalho dele, ele publicou justamente sobre crianças que têm um desenvolvimento sem prejuízos, e os sintomas do autismo começam a se manifestar a partir dos 3 anos, na pesquisa dele. E, então, acarretam prejuízo a partir dali. E não é um retorno, porque não é um retorno, porque não tem para onde retornar. Não é uma regressão. Os prejuízos começam a partir daí. Não é que a criança volta para onde? Ela não esteve lá. Começa a partir daí. Essas crianças foram estudadas pelo Asperger e hoje estão dentro também aí do transtorno do espectro, tá? E aí, para fechar esse ponto... Entendi, obrigada, professora. E para fechar esse ponto, veja, quais são os níveis de gravidade do autismo segundo o DSM-5, de novo, o que está hoje posto no manual, tem críticas, tem divergências e, provavelmente, essa amplitude vai modificar. Nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. Os níveis são pautados pela necessidade de suporte, tá? Então, o nível 1 seria um sujeito autista que precisa de pouco apoio e pouca estimulação, né, para não ter prejuízos notáveis nas interações sociais. O nível 2 precisa de um pouco mais de apoio, tem déficits graves nas habilidades de comunicação social, tanto verbal quanto não verbal, e alguns desses prejuízos, segundo o manual, e aí eu discordo também no manual, vão se manter mesmo com apoio e estimulação. Eu já acompanho, e nós temos no projeto crianças que saíram do nível 3 para o nível 1. E conseguiram sair do nível 3 para o nível 1 com baixíssimo prejuízo, tá? E estão alfabetizando, estão com baixíssimo prejuízo. Então,
esse aqui ainda vai modificar também. Nível 3, a presença de déficits graves das habilidades sociais, na comunicação verbal e não verbal, prejuízos no funcionamento cotidiano, pouca e nenhuma fala, com poucas palavras inteligíveis, ou seja, que você escuta e não consegue entender, extrema dificuldade para lidar com as mudanças, comportamentos repetitivos e restritos. Então, essa seria a classificação segundo o DSM-5. Isso tudo para a gente se preparar para poder entrar no autismo e psicanálise a partir, inclusive vejam aí que começamos com Bartira, que é o texto que a gente vai entrar. Josilane? Oi, Renata, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu não consigo ligar a câmera hoje, tá? Tranquilo. Porque o computador não está funcionando. Renata, eu fiquei pensando aqui, gostaria de saber um pouco sua opinião sobre isso, que me parece que com essas mudanças no DSM, a gente está perto de algo como uma curvatura da vara, sabe? Então, não tinha o diagnóstico de autismo antes, e aí eu acredito que algumas pessoas que eram mesmo, né, autistas, foram tratados como psicóticas, esquizofrênicas, e hoje, na infância, o que me chega parece que é muito, assim, tem bastante diagnóstico, não sei se dá para usar essa palavra, mas, enfim, existe o diagnóstico de autismo, né, as crianças recebem, aí a gente pode dizer se é muito, se não é, mas, e o da psicose já tem... Isso. Esse sumiço das psicoses infantis me causa preocupação, tá, Josilane? Me causa preocupação. Tem uma tese de doutorado muito boa da Suzane Barreto, da UFMG, sobre as psicoses infantis. Para mim, a melhor tese sobre psicoses infantis é dela. Foi publicada pela Scriptum, uma editora de BH, recomendo demais, mas tem disponível no repositório de onde ela fez a tese. Ela escreve sobre as psicoses infantis, aponta algo muito importante. Essa é fantástica, essa tese. Comprem. Alguém tem aí para compartilhar o nome, por favor? Coloca o nome aí de novo, Francisco. Francisco até mostrou ali no quadrinho dele. Quer ver? Tem até uma citação que eu coloco dela aqui. Essa aqui, ó. Essa é a Suzana Barroso. Isso, Barroso. Eu falei Barreto, é Barroso, né? As psicoses, fala o nome de novo? As psicoses? As psicoses na infância. O corpo sem a ajuda de um discurso estabelecido. É a melhor tese que eu li sobre psicose na infância, tá? Muito bom. Preciso ficar amiga dela. Então, agora que lembrei disso, né? Preciso ficar amiga dela, já não sou amiga dela, parei a amizade. Aqui eu até coloco uma citação dela, só para você ter uma base. Olha que coisa perfeita. Olha, os efeitos de não diagnosticar, está na página 65 do livro, tá? Os efeitos de não diagnosticar a psicose implicam certamente a infância, mas também o futuro do sujeito, pois a psicose, e aí pensa em psicose aqui, eu posso colocar a palavra autismo, eu posso colocar a palavra psicose, imaginem que os efeitos de não diagnosticar, tá? Pois a psicose pode comprometer o desenvolvimento de uma criança e sua inserção social. Em geral, quando a criança psicótica chega à psicanálise, a psicose permaneceu sem diagnóstico e sem tratamento, embora não sem prejuízo para o sujeito. Nessa situação, paradoxalmente, o analista depara-se com uma criança bastante assistida por todo tipo de especialista. Especialista da fala, especialista do corpo, da psicomotricidade, da aprendizagem escolar, mas com regularidade o sujeito do inconsciente permanece aí excluído. Olha que coisa importante que ela está falando aí, Rosane. A importância, o diagnóstico é muito importante. Não diagnosticar é grave, mas diagnosticar errado também é grave, entende? Então, a importância de diagnosticar inclui diagnosticar corretamente, né? Nós ainda temos 5 minutinhos, deixa eu entrar rapidamente aqui de novo no texto da Bartira, mas vocês viram que eu não saí, eu só peguei um parágrafo e distendi enormemente ele, porque eu achei que fazia... Porque, assim, ela vai falar aí na primeira página
sobre os sujeitos pesquisados por Kanner e Asperger, né? Eu só quis explicar o que era a pesquisa do Kanner e do Asperger, e ela vai chegar aí falando até o DSM. O que eu fiz foi só destrinchar isso que está aí em 2 parágrafos, tá bom? E aí eu vou começar com uma citação da Bartira, muito importante. Ela diz, se o autismo, então, não é uma doença, não temos que buscar a cura, mas um tratamento, ou vários. Tratar não é o mesmo que curar. Curar é buscar eliminar uma doença. Tratar é oferecer melhores condições de vida, incluindo aí a vida subjetiva. Então, essa é a nossa proposta. Não buscar um tratamento que busque uma cura, e sim, porque isso seria eliminar a doença que não existe, e sim oferecer melhores condições de vida para um modo de funcionamento. E aí eu cito aí também Eric Lohan, num texto muito importante, de um outro livro que eu recomendo muito, que chama Batalha do Autismo. No livro Batalha do Autismo, de 2014, o Eric Lohan diz o seguinte, tanto para as pessoas autistas quanto para os seus pais, é crucial manter uma pluralidade de abordagens. Pluralidade de abordagem significa que eu não posso só ter aba, eu posso ter aba também, mas eu não posso propor uma única abordagem como a única abordagem que todos os sujeitos de todas as famílias, em todos os 5.700 municípios do Brasil, tenham à disposição. Temos que ter pluralidade de abordagens, bem como interlocutores oriundos de vários horizontes. A pedra angular dessa batalha, da batalha do autismo, consiste em permitir que cada criança colabore com seus pais, e isso é importante, elabore, com seus pais um caminho próprio e prossiga neste caminho até a idade adulta. Então, se você propõe um tratamento para o autismo na infância, e depois, o que você faz? Quando chegar na adolescência, você joga o sujeito pela janela? Porque é isso que está acontecendo. Você tem várias clínicas que só atendem criança. Tá bom, mas essa criança vai virar pré-adolescente, depois vai virar adolescente, depois vai virar adulto, depois vai virar idoso. Então, você vai jogar ele pela janela quando ele chegar na pré-adolescência e adolescência? Não faz o menor sentido. Ou seja, o tratamento tem que elaborar um caminho que vá até a idade adulta. Parar de elaborar tratamentos focando exclusivamente na infância, como se a infância fosse um período mítico em que tudo de mágico vai acontecer, não tem nada de mágico que vai acontecer. O que tem é um tratamento ao longo de uma vida, calmo, sem atacar a criança e bombardeá-la com 40 horas de terapia. Calma. Avancem, lembrando que a vida dura uma vida. A vida dura uma vida inteira. Você não pode restringir uma vida à infância. E isso levando em conta a incrível variedade de sintomas do denominado espectro autista BARCA. Trata-se, pois, de uma batalha pela diversidade. Então, esse é o ponto. Vou até tirar aqui meu negocinho. Esse é o ponto que eu queria conversar. Veja, por que eu quis fazer esse histórico? Primeiro que sem história a gente não funciona, tá? Honestamente, para mim, não é puxando sardinha para o lado, não, meu filho é formado em história, mas para mim a área mais importante que existe é a história. Porque, sinceramente, se tem um problema grave num país igual ao Brasil, é a falta de história. Então, no final das contas, a gente tem uma inundação hoje, ano que vem a gente nem lembra. Inclusive, eu vi um geógrafo no jornal outro dia falando, eu achei tão interessante, ele falou, não, que o brasileiro ele sofre de amnésia azul. Adorei o termo. O que é amnésia azul? É assim, tá chovendo, aí ele fica super preocupado, o céu abre, fica azul, ele fica encantado com o céu azul, nem lembra mais o problema da chuva. Ano que vem a chuva pode vir fazer o estrago de novo, de novo, de novo, de novo. Então, qual a comparação entre danos ambientais e o que a gente está conversando? Veja, de modo geral, se a gente tem uma noção histórica das coisas, a gente tem uma ideia do que está acontecendo agora também. Né? Então, veja, qual foi mesmo, vocês me colocaram a data exata aqui que ele faleceu. O caso 1, o Donald, faleceu em 15 de junho de 2023. Se o caso 1 faleceu há menos de um ano, e o caso 1, gente, quem que é o caso 1? O caso 1 é a primeira proposta de diagnóstico nosológico de autismo, e ele faleceu ano passado. Isso significa que é a primeira vez que a gente acompanhou um sujeito autista da infância à velhice.
Então, o que está acontecendo agora, quando as pessoas cobram como se as coisas já tinham que ser sabidas antes, não, as coisas estão sendo sabidas e construídas, e estamos construindo. E qualquer antecipação pode ser um tanto quanto perigosa. Bom, então, a proposta da hipótese, e veja como nós somos cuidadosos na psicanálise. Ó, quem dera se as outras áreas fossem cuidadosas assim. Olha que bonito, ó. Na página 2 da Bartira, ela coloca a hipótese de uma estrutura autística. Ela está dizendo a prova, a confirmação, a obviedade. Isso é arrogância. É hipótese, porque é pesquisa. Vocês já viram pesquisa sem hipótese? Não existe ciência sem hipótese, não existe pesquisa sem hipótese, e a hipótese não é lei, não é absoluta. Ela está em construção. Então, o que nós estamos estudando? A hipótese de uma estrutura autística. O DSM também é uma hipótese, tá? Gostaria de lembrá-los de que ele está em constante reformulação, porque ele também é uma hipótese. A psicanálise tem uma hipótese, o DSM tem uma hipótese, essas hipóteses se encontram em algum ponto, se desencontram em outros pontos. Nenhuma está mais certa ou mais errada, são hipóteses, e a luta aqui é pela pluralidade de pensamentos, porque a gente só vai chegar longe se a gente chegar com pensamentos plurais, e não um tentando devorar o outro. Deu para entender a lógica? Então, vamos entrar nessa hipótese aqui da estrutura autística, um texto agora brasileiro, né? A gente estudou textos franceses, agora vamos estudar aqui um texto brasileiro e vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no nosso território em relação a essa questão. Podemos continuar daqui 15 dias, então, nesse texto? Todos leiam, por favor. Prometo avançar mais rápido no texto, mas eu achei que precisava fazer esse percurso teórico antes da gente mergulhar. Ok? Obrigada. Então, um beijo para todo mundo, bom descanso, a gente se vê daqui 15 dias. Beijo, Tchau, Renata, tchau. muito obrigada. Tchau, beijo, beijo. Tchau, tchau.